Diga comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós nos reunimos como povo de Deus, na presença do Deus que é Pai, o Pai que ama, o Pai que cria, o Pai que cuida, o Pai que providencia, o Pai que quer também vida nova para cada um de nós, seus filhos. Nos reunimos na presença de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o enviado para salvar a humanidade, para nos colocar novamente em comunhão, em unidade com Deus Pai Criador. Nos reunimos em nome do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que Jesus prometeu que enviaria depois que voltasse para a casa do Pai, e que o Espírito que viria ficaria conosco, eternamente conosco, e nos daria força para que pudéssemos seguir Jesus e darmos testemunhos de Jesus. É em nome do Deus unitrino que nós nos reunimos. E na presença de Deus, nós nos colocamos, nós trazemos nossas intenções, nós trazemos nossas famílias, nós trazemos aquelas situações que sabemos que só Deus pode transformar, só Deus pode mudar. Enfim, é um momento de abandono nas mãos do Deus que é Pai, pedindo que Ele tome conta de nossas vidas, de nossas famílias, dos nossos sonhos, das nossas intenções, dos nossos projetos. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A palavra de Jesus tem sentido e eu vou ouvir a palavra do Senhor. E a palavra de Jesus está em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos seguindo com o Evangelho de Lucas. Ontem nós ouvimos, a narração do Evangelho dizendo que Jesus, seguido de uma multidão, estava entrando na cidade de Jericó e encontrou com um cego que estava caído no caminho, sentado ali no caminho, no chão, esmolando. E este cego, quando ouviu falar que era Jesus de Nazaré quem passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus curou aquele cego, devolveu ao cego a visão, dizendo para ele: a tua fé te salvou. Hoje nós estamos vendo a sequência deste evangelho. Jesus está indo em direção a Jerusalém. Daqui uma semana
seguindo a narração de Lucas, ele está passando por Jericó, ele está indo em direção a Jerusalém, ele está a 22 quilômetros de Jerusalém, e é em Jerusalém que ele vai ser crucificado. Então ele está indo para a sua morte, sua crucifixão, para fazer a sua oferta, o seu sacrifício, o seu derramamento de sangue como cordeiro imolado para salvar a humanidade, ou seja, para concretizar o plano do Deus Pai, que é de salvar a humanidade, oferecendo o seu Filho por amor para salvar a humanidade. Então, se nós fôssemos fazer esse caminho que a multidão está fazendo com Jesus e que o cego que foi curado também agora começa a fazer, indo para Jerusalém, demoraria aí uma semana. Então, daqui uma semana, Jesus estaria sendo já julgado, condenado à morte de cruz. E agora Jesus, ele estava entrando na cidade e encontrou com o cego. Agora ele já entrou na cidade, como diz aqui o Evangelho, e ali na cidade havia um homem numa condição muito diferente da condição do cego. Aqui é um homem chamado Zaqueu. Quem é Zaqueu? Aqui diz que ele é o chefe dos cobradores de impostos. É um dos homens mais ricos que está aí na cidade de Jericó. E ele é judeu. E ele é odiado pelo seu próprio povo. Por quê? Porque ele está prestando um serviço ao poder romano, aos romanos. Não é? Eram os romanos que dominavam, que reinavam naquela região toda. E escolhiam pessoas, elegiam pessoas que eram do próprio povo para poder ficar à frente de alguns cargos. E aqui um dos cargos é o cargo de cobrar impostos. Ele é o chefe dos cobradores de impostos. Então, era ele quem chefiava as pessoas que cobravam impostos, era ele que impunha, inclusive, os impostos, ele podia determinar os impostos. Então, era um homem rico, esta riqueza não era fruto de um trabalho lícito, honesto, era uma riqueza fruto, inclusive, de extorquir, de roubar o próprio povo. Então, o povo tinha raiva, ódio de Zaqueu, ele era tido como pecador. Se você prestou bem atenção aqui no Evangelho, quando diz eu vou ficar, desce Zaqueu depressa, porque eu vou ficar hoje na sua casa, o povo imediatamente começou a murmurar. O povo imediatamente disse, ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Porque ele era tido como um pecador, ele era tido como um ladrão. Lá na frente, na entrada da cidade, o cego pobre, caído no chão. Aqui, um homem rico e odiado pela população, pelo seu próprio povo. Lá na entrada da cidade, a multidão quis impedir que o cego chegasse até Jesus. Aqui, a multidão também é um impeditivo para que Zaqueu pudesse ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. Mas vamos imaginar, Zaqueu, um homem poderoso na cidade, pequena estatura, é um homem baixinho, mas ele quer ver Jesus. Aqui, é interessante a gente perceber assim, olha, era um pecador, era tido como ladrão, não era querido, era desprezado, não podia nem frequentar o templo naquele tempo, as sinagogas, não era bem-vindo. Era alguém que estava excluído. Da mesma forma que o cego lá no início do evangelho de ontem, né, que estava à beira do caminho, também era excluído, abandonado, esquecido. Zaqueu, embora fosse homem rico, também vivia essa situação. Ou seja, era como se estivesse escrito na testa dele, eu sou um pecador, eu sou um ladrão, eu sou um bandido, eu não sou querido, eu não posso nem frequentar a sinagoga, eu estou afastado da sociedade, embora sendo um homem rico. Mas, gente, nada disso foi impedimento para este homem querer ver Jesus. Este é um ensinamento para a gente. Às vezes, por conta dos nossos pecados, por conta do pecado, as pessoas têm medo de se aproximar de Jesus. Por conta de uma vida, às vezes, distante de Deus, uma vida errada mesmo, as pessoas acham que não merecem estar na presença de Deus. Mas Jesus disse, eu vim justamente para os que estão doentes. Eu não vim salvar os que já estão no reino. Eu vim para salvar as ovelhas que estão perdidas. Então o Evangelho diz que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E ele era muito rico, diz aqui. Lembra que Jesus disse, o rico não pode entrar no reino de Deus? Ou vai servir a um senhor, ou vai servir a outro? É o que está acontecendo aqui. Jesus não é contra a pessoa do rico, ele é contra o destino que a pessoa dá à riqueza. Para muitas pessoas a riqueza virou Deus. Para muitas pessoas a riqueza virou o sentido maior da vida. E isso daí
contrapõe a quem realmente quer ter Jesus, o reino, não é? Jesus como Senhor e o reino como uma forma de vida, né? A justiça, a paz, a comunhão, a partilha, enfim. Então ele era um homem muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Já tinha ouvido falar de Jesus. Gente, um dia antes já tinha notícia que Jesus tinha curado um cego. Então imagina, ele já tinha ouvido outras. Jesus já tinha passado outras vezes ali por Jericó. Ele já tinha notícias de quem era Jesus, do que Jesus fazia, do poder que Jesus tinha. Inclusive, já diziam, sussurravam por ali que Jesus, ele poderia ser o Messias, o Salvador. O cego tinha acabado de proclamar: Jesus, filho de Davi. Ou seja, tu és o Messias, tu és o enviado, tu és o prometido. Então Zaqueu, ele queria ver Jesus, só que ele não conseguia por causa da multidão. Ele era muito baixo, ele era pequeno demais. Então o que este homem rico, com um cargo de poder ali na cidade de Jericó, que era uma das cidades mais importantes e mais antigas daquele tempo, era o lugar onde o rei Herodes e o filho vinham passar ali suas férias. Era uma cidade belíssima. O que este homem vai fazer? Então ele corre. A gente fica imaginando aquele homem poderoso, rico, chefe dos cobradores de impostos, correndo ali, paralelo às multidões, né? A gente corre do lado assim, né? Para poder ver se vai na frente, se consegue ultrapassar, né? Então ele começou a correr à frente. E quando ele está bem à frente, ele sobe numa árvore. Tem traduções que diz que ele subiu num sicômoro. Aqui diz que ele subiu numa figueira. E por que ele sobe na figueira? Ele sobe para ver Jesus. O cego tem que se levantar do chão onde está sentado, esmolando, para ver Jesus. Já Zaqueu tem que subir para ver Jesus. E fica ali esperando, né, o momento em que Jesus iria passar, porque assim ele poderia ver Jesus quando Jesus por ali passasse. Mas acontece algo maravilhoso. Ele subiu numa árvore para ver Jesus, mas quando Jesus chega ali naquele lugar, debaixo daquela árvore, debaixo daquela figueira, é Jesus quem olha para cima e vê Zaqueu. Meu irmão, minha irmã, é Jesus quem olha e vê você. É Jesus quem olha e me vê. Um dia foi Jesus que olhou e me viu. Um dia foi Jesus que olhou e te viu. Porque às vezes nós achamos: fui eu que me encontrei com Jesus. Não. Ele veio ao nosso encontro. Em todas as religiões, eu lhe fiz uma leitura, eu não me recordo qual foi o autor, mas ele dizia: todas as religiões funcionam desta forma. O homem tem que ir em busca de Deus. No cristianismo é o contrário. Deus vem em busca do homem. Todos os movimentos, se você ler todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, você vai ver que todo o movimento de Deus foi vir ao encontro do homem. Olha a forma como Deus buscou o homem. Mandou o seu Filho único, João 3,16. E Deus enviou o seu Filho único para morrer pela humanidade, para se sacrificar pela humanidade. Todo aquele que nele crer será salvo. Então aqui é a demonstração deste Deus que busca o homem. Quando Jesus chega debaixo ali da árvore, Zaqueu, querendo ver Jesus, Jesus é quem olha, né? Jesus olha lá para cima e vê Zaqueu ali em cima daquela árvore. Claro que Jesus já, como Deus, já sabia de todos os movimentos que Zaqueu estava fazendo para vê-lo, mas acima de tudo Deus já estava vendo o movimento do coração de Zaqueu, porque quando a pessoa tem o desejo, quer ver Jesus, já tem algo acontecendo, já tem aí uma transformação acontecendo. E era justamente o que Zaqueu estava vivendo. Então quando Jesus chega ali debaixo da árvore, Jesus olha para cima. E Jesus vai dizer para ele: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Eu fico imaginando o que aquele homem chamado Zaqueu não sentiu, não experimentou. Ele era rejeitado, ele não era querido, ele não era amado por ninguém. Homem de poucos amigos. E agora, o Jesus, o filho de Davi, que ele tem ouvido falar, que ele queria ver, olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo ficar na tua casa.
Eu vou ficar na tua casa hoje, eu vou pernoitar na tua casa. O que acontece aqui? Diz que Zaqueu desceu depressa. Porque é assim, a gente não pode perder a oportunidade. Quando Deus chega, a gente tem que dizer: estou aqui, eis-me aqui, estou à disposição. Não espera outra oportunidade, porque as oportunidades são únicas, nós não podemos perder a oportunidade. Aqui era a oportunidade de Zaqueu. Zaqueu poderia ter dito: não, Senhor, de forma nenhuma, eu sou um pecador, eu sou um chefe de cobrador de impostos, ninguém gosta de mim, se tu ficares na minha casa, tu também serás julgado, as pessoas não vão aceitar este comportamento seu de não, nada. Zaqueu não quer dar desculpa nenhuma. Zaqueu desce depressa. Ele também tem pressa de receber Deus, de receber Jesus, de receber a graça. Nós precisamos também ter pressa de receber a graça, de receber Jesus na nossa vida e pressa de levar Jesus para a vida das pessoas que também querem ver Jesus e às vezes nem têm essa consciência. Pessoas que estão sofrendo, pessoas abandonadas, pessoas sofridas, pessoas vivendo também longe da graça de Deus. Levemos esse Jesus para que Jesus olhe para essas pessoas e diga para essas pessoas: eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida. E a pessoa possa também dar uma resposta apressada para Jesus. Então, Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Olha o que acontece. Versículo 7. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. É aquela história, peraí, ele diz que é o Messias, ele diz que é o Salvador, ele diz que é o Filho de Deus e ele vai ficar na casa de um pecador? Ele vai se hospedar na casa de um pecador? É isto? Mas esta é a missão de Jesus, né? Jesus veio para salvar as ovelhas perdidas. Jesus veio para os pecadores. Vai ter mais festa no céu quando um pecador se converter de Jesus do que uma multidão já convertida. Então, a multidão está agora aqui murmurando: peraí, ele foi hospedar-se na casa de um pecador? Deve ter sido um comentário. Ele entrou na casa do chefe dos cobradores de impostos, do traidor da nossa nação. É ele, é esse homem que diz ser o Messias. Mas veja, aqui nós estamos falando de um encontro de salvação. Jesus entrou na casa de Zaqueu porque trata-se de um encontro de salvação. Jesus queria salvar a vida daquele homem chamado Zaqueu, daquele pecador, daquele homem que era tido como traidor do seu povo, daquele homem que era chamado de ladrão, impedido inclusive de frequentar a sociedade, inclusive a sinagoga. Jesus quer salvar a vida dele de todo o mal que ele já fez, que ele já cometeu. Por isso Jesus entra na casa dele. Como entrou na minha vida, ele quis salvar a minha vida de tudo que eu vivia. Como entrou na sua para salvar também a sua vida de tudo que você vivia. E aí Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: olha o que é encontro de salvação, né? Zaqueu desceu, foi depressa lá na casa dele, né? Lógico, chamou a mulher e disse: vamos organizar a casa. Jesus disse que vai hospedar-se aqui. Jesus não foi imediatamente logo atrás. Jesus chega depois. A multidão estava ali, ao redor de Jesus. Então, depois de algum tempo, com certeza, quando a casa estava organizada, arrumada, alguém veio dizer: olha, Zaqueu está te esperando. E aí a multidão vai dizer: olha, ele foi hospedar-se lá na casa de um pecador. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou de pé, porque ele reconhecia que quem estava entrando na casa dele era maior do que ele. Se ele não reconhecesse, ele ficaria onde ele estava sentado. Lendo isto, a posição dele, ele fica de pé para receber Jesus, reconhecendo que quem está entrando na casa é maior do que ele. Zaqueu ficou de pé. E de pé ele vai dizer para Jesus: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Essas poucas palavras que estão aqui, deveriam ter tido muitas outras, mas essas poucas palavras já revelam o desejo da mudança que Zaqueu quer viver. Ele está querendo dizer: essa vida que eu estava vivendo eu não quero mais. Essa vida de ser chefe dos cobradores de impostos, cobrar impostos, extorquir o povo, essa vida de ficar roubando o povo, eu não quero mais. Essa vida de pecado eu não quero mais. Eu quero mudança, eu quero mudar de vida. E diante, dessa confissão dos próprios erros, dos próprios pecados, diante dessa fala forte de Zaqueu, já pedindo, quase que clamando: me perdoa, me livra, Jesus vai dizer:
para Zaqueu e para quem estava ali. Hoje a salvação entrou nesta casa. Por isso que eu falei que é um encontro de salvação. Jesus entra naquela casa para salvar a vida de Zaqueu, para salvar a casa de Zaqueu, a família de Zaqueu. Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Ele é filho da promessa. Aí termina. Com efeito, o filho do homem, ou seja, Jesus, veio procurar, veio salvar o que estava perdido. Guarda no seu coração essa palavra. O filho do homem, Jesus, veio procurar. Ele veio salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Jesus veio procurá-lo. Zaqueu estava perdido. Jesus veio salvá-lo. Um dia eu estava perdido. Jesus veio em minha procura. Um dia eu estava perdido. Jesus veio e salvou a minha vida. Fez o mesmo com você e nós queremos que Ele faça isso com membros da nossa família. Nós queremos que Ele faça isso com pessoas próximas, queridas nossas. Nós queremos que esse Jesus entre na casa de muita gente. E hoje, quem tem que levar Jesus para tantas casas é você, sou eu, somos nós, os seguidores de Jesus. Que belo texto e que ensinamento grande para todos nós. Vamos ouvir uma canção e voltamos para o nosso breve momento de oração. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, muda toda a estrutura do meu ser. Meu irmão, minha irmã, houve um tempo em que nós estávamos perdidos e Jesus veio nos procurar. Diga no seu coração, obrigado, Jesus. A tua entrada em Jericó foi para salvar, curar o cego e salvar a vida de Zaqueu. Hoje tu entras também na minha vida e na vida de tantas pessoas. Tu entraste, Senhor, na minha vida. E é verdade, um dia eu estava, sim, perdido e tu me procuraste. Por isso eu louvo, glorifico e bendigo o teu nome. Um dia eu estava perdido e tu, Jesus, vieste para me salvar. Tu salvaste a minha vida. Tu vieste ao meu encontro. E neste encontro tu salvaste, Senhor, a minha vida. Eu louvo e bendigo o teu nome. Um dia a minha vida não tinha sentido. Um dia a minha vida estava também sem direção. Um dia a minha vida estava completamente distante de ti. O ódio, a mágoa, a raiva, pensamentos de morte, a violência. Eram tantas coisas ruins que habitavam o meu coração. E foi justamente neste momento em que eu achava que a minha vida não tinha nenhum sentido, nenhum propósito, e que a morte seria a melhor saída para a minha vida. Foi quando
tu, vendo quanto eu estava perdido, tu vieste, Senhor, me procurar. A minha vida estava completamente perdida e tu viestes para me salvar. Como não louvar? Como não agradecer? Como não bendizer? Como não glorificar? Como não dar uma resposta também de amor e de compromisso a este encontro que salvou a minha vida? Eu também posso dizer, e você, meu irmão, diga também, eu também posso, Senhor, dizer que o teu encontro comigo foi para salvar a minha vida, foi um encontro de salvação. Da mesma forma que o teu encontro com Zaqueu, quando tu entras na casa de Zaqueu, foi um encontro para salvar a vida de Zaqueu, a casa de Zaqueu, foi um encontro de salvação. O teu encontro comigo, o teu encontro com tantos que estão agora em oração, diga, o teu encontro comigo, Senhor, também foi para salvar a minha vida. E por isso nós somos gratos, por isso nós louvamos, por isso nós bendizemos. E foi a partir deste encontro contigo que a nossa vida foi ganhando sentido. Foi a partir deste encontro que a mudança foi acontecendo. O que não tinha sentido passa a ter sentido. No lugar da mágoa, o perdão. No lugar do ódio, o amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida nova. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado por ter me colocado em comunhão contigo, com o Pai e com o Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, que ao ler a tua palavra diariamente, o meu coração foi se transformando, foi mudando, foi se convertendo. Eu fui entendendo a importância do encontro contigo e a salvação foi tomando conta da minha vida. A vida nova foi acontecendo na minha vida. Obrigado, Senhor, por ter entrado na minha vida. E você que está orando pode dizer, obrigado, Senhor, por ter entrado na minha vida e proclamado, hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação chegou para esta vida. Deus seja louvado. Bendito seja Deus por ter enviado Jesus para nos salvar e nos libertar com sua morte e ressurreição. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ficando por aqui. Foi muito bom viver esse momento de oração com você. Amanhã nós vamos estar de volta novamente e eu espero que você esteja comigo também. Então fica com Deus, até amanhã se Deus quiser e Ele há de querer.